A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém. A paz do Senhor a todos os ouvintes nesta noite, amém. Deus abençoe a vida de todos vocês. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouquinho da palavra do Senhor, amém. Estudar um pouquinho mais da Bíblia, da palavra do Senhor. É bom que nós estudamos, né? A palavra do Senhor, crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, amém. A Bíblia diz que o meu povo ele parece falta de entendimento, né? E a Bíblia também diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Amém? A partir do momento que a gente começa a examinar a Escritura, conhecer a verdade, a gente passa a ser liberto, né? De muitas mentiras que existem aí no meio evangélico, dentro das igrejas, né? Então é por isso que nós temos que conhecer a palavra, né? Examinar a palavra, conhecer a palavra do Senhor. Amém? Conhecer a Bíblia, né? Estudar bastante a palavra do Senhor. E esse é um intuito aqui. O meu intuito é esse, de estudarmos um pouquinho mais a palavra do Senhor, conhecer um pouquinho mais da palavra, amém? Hoje, meus irmãos, eu tenho uma palavra para o coração de vocês. Você que pode aí, que vai ouvir essa mensagem, depois aí no Facebook, no Instagram e no YouTube, você aí compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Tem pessoas que precisam ouvir sobre essa mensagem, sobre esse estudo que vai ser falado aqui nesta noite, amém? E eu creio que Deus ele vai fazer o sobrenatural na vida de cada um que vai ouvir essa mensagem, amém? Eu acredito nisso. Deus ele vai falar com todos, amém? Vai falar, já falou comigo e vai falar com todos aí que vão ouvir essa palavra, amém? Hoje o tema é o gigante da maledicência. O gigante da maledicência, amém? O texto que nós vamos usar se encontra lá em Tiago 4. Tiago 4 é o texto base para essa mensagem sobre o gigante da maledicência, sobre a mentira, sobre o falar, né? Aquilo que a Bíblia não manda nós falar e muitas das vezes nós falamos, amém? Este vai ser o tema da nossa palavra hoje, amém? O gigante da maledicência. Nós vamos aprender muito aqui o que devemos e o que não devemos falar perante a palavra do Senhor, não é perante a Bíblia, não é verdade? Então você que pode, que vai ouvir essa mensagem, compartilhe, amém? Vai ser postado no Facebook, no YouTube, no Instagram, Escola de Teologia Maranata. Você que pode aí, compartilhar essa mensagem para todos aqueles que você tem no seu ciclo de amizade aí, nas suas redes sociais, amém? Porque eu acredito que Deus ele vai falar grandemente aí conosco hoje, amém? Sem mais demoras, vamos entrar no texto. O tema, o gigante da maledicência, amém? O texto que nós vamos usar como base é Tiago 4. Tiago 4, o texto vai dizer assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não tem por que não pendeem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, submetei-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vocês. Apaixone-se de Deus, aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifique o coração. Entristeçais, lamente-se e chorem. Troquem o riso por lamentos e a alegria por tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor e ele exaltará.
Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não há esta cumprido, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e um juiz, aquele que pode salvar e destruir, mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e guerreamos, né? E ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é a maligna. Portanto, pense nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém? Este é o texto, meus irmãos, que nós vamos trabalhar na nossa mensagem de hoje. Amém? Meus irmãos, você acha que falar mal dos outros pode transformar-se num hábito? Há algum problema nisso? O que você acha? Você acha que há algum problema em falar mal dos outros? Quando você fala mal dos outros, pode se transformar isso num hábito? A maioria dos problemas enfrentados numa comunidade tem a ver com a maledicência. O ser humano é a única criatura com a capacidade de articular as palavras. Ele se comunica através da fala. Isto é uma bênção, não é? O ser humano, ele se comunica através da fala. É o único ser no mundo que esticula, que fala, não é? E ele vai se comunicar ali através da fala. E isso, claro que é uma bênção, não é? Contudo, o que é bênção pode transformar-se em maldição, depende do uso, não é? Depende do que você usa a sua palavra, depende da maneira que você vai usar a sua palavra, pode se transformar em bênção e também em maldição. Um estudo mais acurado mostrará com clareza, meus irmãos, a intensidade do ensino das Escrituras quanto a esta questão. Uma advertência seríssima vem do próprio Senhor Jesus Cristo no Sermão da Montanha. Meus irmãos, é preciso ter cuidado com a maledicência. A Bíblia afirma que se alguém consegue controlar sua língua, consegue controlar todas as outras partes de sua personalidade. Tiago 3:2, amém? Então, a partir do momento que você consegue controlar a sua língua, você vai conseguir controlar toda a parte do seu corpo. Uma breve análise do texto. O texto de Tiago pode ser entendido basicamente como uma divisão independente, sem muita ligação com o seu contexto. Porém, estes versículos retomam um dos temas preferidos de Tiago. Parece que Levítico 19:16: não andarás como mexeriqueiros entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo, eu sou o Senhor. Esta está na mente de Tiago. Levítico, né? Esse texto de Levítico 19:16 está na mente de Tiago. Até parece que Tiago ele está falando sobre Levítico, não é? O texto é claro e a justificativa de Tiago para condenar a maledicência também o é. Falar mal, julgar de um irmão, é falar mal, julgar da lei. Amém? Quando você fala mal, quando você julga um irmão, automaticamente você está falando mal e também está julgando a lei, amém, do Senhor. Esta é a tônica, né, do versículo 11. O versículo 12 mostra que julgar é tarefa de Deus, não nossa. Amém? O julgamento sempre é tarefa de Deus, não é tarefa nossa. Não cabe a nós julgar os nossos irmãos, não cabe a nós ser juiz, não é verdade? Nós não somos nem o legislador, nem o juiz, por isso
nós não temos nem o direito e nem a capacidade de julgar ou falar mal de quem quer que seja. Amém? Não somos juízes, não cabe a nós julgarmos as pessoas, não cabe nós julgarmos o nosso próximo, julgar o nosso semelhante. Nós não estamos aqui no papel de juiz. Esse papel de julgar é exclusivamente de Deus. Só Ele tem o direito de julgar, só Ele tem o direito de dizer quem é salvo, quem não é, quem vai para o céu, quem não vai. Ele tem a capacidade de julgamento, não nós, amém? Eu quero trabalhar aqui nessa mensagem em 4 pontos, amém? Nós vamos aprender aqui a mensagem de Tiago em 4 pontos. O primeiro ponto é: a maledicência é proibida. A maledicência, biblicamente, meu irmão, é proibida. Nem sempre nós pensamos em maledicência como algo proibido na lei de Levítico 19, 11 e 16. No Salmos 34, 13, nos profetas Zacarias 8, 16 e 17, nos evangelhos de Mateus 5, 22, nas epístolas de Tiago 4, 25, 29, não é? E Tiago 3, 1 e 12, amém? Então encontramos orientações, admoestações e proibições quanto à maledicência. Estamos diante de algo que Deus proíbe e abomina, não é? A maledicência, Deus ele proíbe, ele abomina a maledicência. Sabemos que a linguagem é um meio fantástico, não é? Para a comunicação, não é? Entre as pessoas, porém, é por demais perigosa. Nós sabemos que a linguagem é algo muito importante, né? O diálogo com as pessoas, mas a comunicação entre as pessoas, porém, é demais perigosa. Ela pode construir, mas também pode destruir. Ela pode abençoar, mas também pode amaldiçoar, não é? Como diz Tiago 3,10, ela tanto pode abençoar como pode amaldiçoar. Ela tanto pode construir também como pode destruir. Por certas palavras nós destruímos um casamento, destruímos uma família, destruímos as pessoas, não é verdade? A maledicência é difamação de alguém, não é? A maledicência é quando você difama alguém, não é? Falar mal de alguém, falar mal de postura condenada por Tiago, não é? Essa postura de você falar mal das pessoas, falar mal de alguém é condenada por Tiago. Em lugar disso, devemos imitar o exemplo de seu mestre, cujas palavras eram tão cheias de graça que as multidões se maravilhavam, não é? Você pode ver isso em Lucas 4:22, né? As palavras do Senhor. Nós devemos imitar o Senhor Jesus. Por que será que Deus proíbe a maledicência, não é? Por que será que é abominação para o Senhor o falar mal das pessoas? Certamente porque Ele sabe dos prejuízos que ela pode causar na vida de um povo ou de uma família ou então de uma nação, não é? O falar mal prejudica muito, não é verdade? Pode prejudicar uma família, pode prejudicar uma pessoa, prejudica uma nação, não é? Por exemplo, você está no seu trabalho, você fala mal do seu companheiro de trabalho, você vai prejudicar a vida dele, às vezes ele vai ser demitido, vai ser mandado embora e aquela pessoa está precisando daquele trabalho, né? Às vezes você está falando mal da pessoa, você está prejudicando a pessoa, você prejudica até uma nação, prejudica um país, não é? Para você ver, a maioria das guerras é por coisas mal faladas, não é? Por palavras malditas, não é? É bom lembrar que quando o nosso Senhor interpreta a lei, Ele introduz um novo conceito de não matarás. Podemos trazer a morte ao nosso próximo apenas com o mau uso da nossa língua, não é? Quando Jesus ele fala ali, não matarás, não é só você pegar uma arma e tirar a vida de uma pessoa, não. Com o uso da tua língua você também vai matar uma pessoa. Com o seu falar você também pode matar uma pessoa. Você pode matar uma pessoa espiritualmente. Você pode matar uma pessoa carnalmente. A pessoa pode tentar provocar suicídio. Você mata a pessoa no seu falar. Não é só com a arma tirar a vida, não é? Mas no seu falar você também vai levar aquela pessoa a tirar a vida, né?
apenas com o mau uso da nossa língua. Tomemos cuidado, pois a maledicência mata. Amém? A maledicência, ela mata. Quando você fala mal de alguém, você está matando aquela pessoa. Amém? Segundo ponto, maledicência torna vã a religião. Eu vou repetir. A maledicência, ela torna vã a religião. Você que é um cristão, que é falador, é conversador, a sua religião é vã. Amém? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago 1:26. O cristão que deixa de refrear a sua língua, meu irmão, engana o seu próprio coração. Amém? Perdendo a autenticidade de sua espiritualidade. Quando o cristão começa a ser maledicente, começa a falar mal do irmão, ele perde a autenticidade da sua vida espiritual. Ele deixa de ser espiritual, né? Ele engana a seu próprio coração quando a pessoa começa a falar mal da outra. Na verdade, a espiritualidade do indivíduo, da comunidade cristã, não se mede pela intensidade das práticas devocionais. Não é isso. Não se mede a espiritualidade do indivíduo e da comunidade cristã. Ela não é medida pela intensidade da prática devocional. Não é pelo tempo gasto com oração, nem com jejum, nem mesmo por mero conhecimento das Escrituras. Além dessas práticas, a espiritualidade é evidenciada e validada por uma linguagem sadia, não é? Ou a pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem uma linguagem sadia, não é? Não é só pelo fato de você estar na igreja, você dar dízimo, você participar do culto, participar de louvor. Isso não quer dizer que você é espiritual. Espiritual é quando você tem uma língua sadia, quando você tem uma linguagem sadia, como diz Paulo, uma linguagem agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responderá cada um. Amém? Uma linguagem temperada com sal, uma linguagem sadia, que a palavra de Cristo habite plenamente em você. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, contém salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus com gratidão no coração. Toda prática religiosa cai por terra com a prática da maledicência. Eu vou repetir. Toda prática religiosa cai por terra com a prática da maledicência. Quando você é uma pessoa que fala mal da outra dentro da igreja, toda a sua prática religiosa vai cair por terra. Toda a sua espiritualidade vai cair por terra. Tiago destaca a ignorância de uma linguagem religiosa que bendiz a Deus, mas amaldiçoa os homens, criados à semelhança de Deus. Tiago 3:9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela maldizemos os homens feitos à semelhança de Deus. Olha como a língua do ser humano é contraditória, não é? Olha como falar do ser humano é contraditório, não é? Com a mesma língua nós bendiz a Deus e amaldiçoamos o nosso próximo. Com a mesma língua nós dizemos que adoramos, que amamos ao Senhor, mas amaldiçoamos o nosso semelhante. Com a mesma língua nós abençoamos um e amaldiçoamos outro, não é? Olha como nós somos contraditórios, não é? Com a nossa língua. Não adianta ser membro assíduo de uma igreja, meu irmão, frequentar os cultos, ser um dizimista fiel, cantar no louvor da igreja. Tudo isso perde o valor se nós conseguimos refrear nossa língua quanto à maledicência. Tudo isso vai perder o sentido de você ser dizimista, de você ser um cantor na igreja, de você ser um adorador. Se você não conseguir refrear a sua língua, tudo isso vai perder o sentido, não é? Tiago 3:10. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. De uma mesma boca procede bênção e maldição.
Olha que coisa interessante que é o ser humano, não é? A mesma boca que abençoa é a mesma boca que amaldiçoa. A mesma boca que fala bem é a mesma boca que fala mal. A mesma boca que traz a vida é a mesma boca que tira a vida, não é? Olha quão importante é para nós cuidar da nossa língua, pensarmos, não é? Agimos antes de falar, não é? Da mesma boca procede bênção e maldição. Meu irmão, não convém que isso se faça assim. Amém? Não convém que isso se faça assim. A boca do crente tem que ser sim, sim e não, não. O resto é procedência maligna, não é? O crente tem que falar sim, sim, não, não. Não tem que ficar com fofoquinha dentro da igreja, ficar com disse-me-disse, com conversinha. Isso não é coisa de cristão. Amém? Isso não é coisa nem para quem está no mundo, ficar com fofoca. Imagine quem está dentro da igreja, não é? E aqui eu estou pregando para crente, para pessoas de igreja, não é verdade? Então olha quão importante é você cuidar da sua língua, não é? Olha quão importante é você frear a sua língua. Amém? O terceiro ponto que nós vamos trabalhar, meu irmão, é a maledicência produz consequências desastrosas. A maledicência produz consequências desastrosas. Olha como é interessante, não é? Numa comunidade cristã, uma pessoa linguaruda causará terríveis danos à saúde da igreja, não é? Né? Uma pessoa linguaruda dentro da igreja vai causar vários danos, né? E muitas das vezes irreparáveis dentro da igreja. Como já foi dito, a linguagem tem um potencial destruidor, não é? A linguagem, ela tem um potencial destruidor, não é? A maledicência atinge o ser humano por inteiro. Olha só, a maledicência vai atingir o ser humano por inteiro. Ela também atinge a igreja, atrapalhando o seu crescimento, não é? Quando você é um falador dentro da igreja, você vai impedir da sua igreja, do seu ministério crescer, não é? Ela vai causar um dano desastroso dentro do seu ministério e dentro da sua igreja. Meu irmão, é necessário refletir sobre os pecados da língua e sobre o nosso dever de refreá-la. É necessário refletir sobre os pecados da língua. De que maneira você está usando a tua língua? De que maneira você está usando as tuas palavras dentro da igreja? Precisamos refletir sobre os pecados da nossa língua e sobre o nosso dever de refreá-la. Precisamos refletir isso. O apóstolo Pedro, citado e interpretado, o Salmo 34 revela o segredo para aqueles que desejam ver dias felizes. Guardar a língua do mal, ou seja, evitar a maledicência e falar sempre a verdade. Nós como cristãos, nós temos que guardar a nossa língua do mal. 1 Pedro 3,10. Temos que guardar a nossa língua da maldade, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refria a sua língua do mal, não é? Quem quiser guardar, quem quiser quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, não é? Os seus lábios não falam engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. O rosto do Senhor é contra os que fazem e que falam mal. Os olhos do Senhor estão atentos àqueles que falam bem, mas o rosto do Senhor está escondido daqueles que falam mal. Destruição, intriga, inimizades, inveja, ira, fofoca são consequências desastrosas que podem surgir numa comunidade. Eu vou repetir, meus irmãos: destruição, intrigas, inimizades, invejas, fofocas são consequências desastrosas que podem surgir numa comunidade
dentro da sua igreja, no meio da sua parentela. E ela vai fazer uma destruição completa na nossa vida. Se não atentarmos cuidadosamente sobre a nossa maneira de falar, igrejas são divididas, famílias são desfeitas, amizades são destruídas, guerras surgem por causa de um mau uso da capacidade de articular as palavras. Olha que coisa interessante é a nossa língua, né? Com a nossa língua nós pode começar uma guerra, não é? Com a nossa língua nós pode destruir um casamento de 30, 40 anos. Com a nossa língua nós pode destruir uma família que está feliz. Com o nosso casamento, com a nossa língua, meu irmão, nós pode destruir um ministério. Com a nossa língua nós pode fechar uma igreja. Para você ver quão poderosa é a palavra, né? Da nossa língua. Meus irmãos, é bom refletir antes de falar. Tiago 1,19. É bom refletir antes de falar. Nossas palavras, se proferidas maldosamente, têm consequências desastrosas. Sejamos cuidadosos. Amém? Nós temos que ser cuidadosos. A nossa palavra tem poder. 2 Timóteo 2,16, 17. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastram como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Alastram-se como câncer. A nossa palavra vai se alastrar como câncer, diz o nosso irmão Timóteo. Assim como Irineu e Fileto, dois fofoqueiros dentro da igreja. Não é? Irineu e Fileto foi entregue a Satanás, para você ver o tanto que esses homens eram fofoqueiros, não é? E isso trouxe coisas desastrosas dentro da igreja, não é? Então nós temos que guardar a nossa língua, nós temos que ter cuidado com o que nós falamos, não é verdade? Então, meus irmãos, o falar da língua é muito importante, temos que ter muito cuidado, nós temos que guardar a nossa língua, amém? Quarto ponto, a maledicência pode ser vencida. A maledicência, ela pode ser vencida. Você que é um falador, você que é um fofoqueiro, você pode vencer isso. Você pode vencer a maledicência. Você que vive falando mal das pessoas, falando mal do seu pastor, falando mal da sua igreja, falando mal das pessoas, você pode vencer isso. A maledicência pode ser vencida. Embora Tiago mostre que a linguagem é mal, é incontido, carregado de veneno mortífero, Tiago 3,8. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Olha que coisa que Tiago fala. Mas nenhum homem pode domar a língua não tem osso, ninguém pode domar a língua. Você sabia que quando você se batiza, a única parte do seu corpo que não é batizada é a língua? Você sabia? Quando você desce as águas do santo batismo, a única parte do seu corpo que não é batizado, a sua língua não é convertida. Por isso que as pessoas falam tanta besteira, não é? Então a nossa língua não é convertida. E Tiago aqui 3,8 fala, mas nenhum homem pode domar a língua. Nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonhas mortais, cheio de veneno. Olha que coisa terrível é a nossa língua, meu irmão. Está cheio de peçonhas, de veneno mortais, não é? Cremos que a maledicência pode ser vencida. Pode ser vencida. O Espírito Santo nosso ajudador, auxilia-nos no cumprimento dos preceitos da lei de nosso Deus. O Espírito Santo. Temos as Escrituras e seus numerosos ensinamentos, amém? O Espírito Santo vai nos ajudar, não é? A cuidar da nossa língua, a manter a nossa língua. E além do Espírito Santo, nós temos aqui, meus irmãos, as Escrituras, a palavra de Deus que vai nos ajudar, irmão, a manter a nossa boca fechada. Aqui, meus irmãos, as Escrituras são os seus numerosos. Tem numerosos ensinamentos
Aqui dentro da Bíblia tem inúmeros ensinamentos para que nós possamos cuidar da nossa língua, resfriar a nossa língua. Sejamos praticantes da palavra, não apenas ouvinte. Sejamos praticantes da palavra, não apenas ouvinte. Tiago 1:22. Nós temos que praticar aquilo que nós ouvimos. Nós temos que praticar aquilo que nós escutamos. Nós temos que praticar a palavra do Senhor. Quantas pessoas dentro da igreja não praticam aquilo que prega? Quantas pessoas dentro da igreja não praticam aquilo que ensina? Quantos líderes, quantos pastores, quantos obreiros, quantos diáconos estão dentro da igreja pregando, mas não pratica aquilo que prega, não pratica aquilo que ensina, são fofoqueiros, linguarudos, e destrói toda uma família, destrói toda a fé da pessoa, porque fala mal das pessoas, não é? Nós temos que praticar aquilo que nós ouvimos, não temos que só ouvir, ser ouvinte, nós temos que ser praticante, nós temos que colocar em prática aquilo que Deus nos ensina, através da palavra dele, através da Bíblia, não é verdade? Nós temos que ter a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e ela vai nos ensinar o que devemos e o que não devemos falar, ela vai nos ensinar o que devemos e não devemos ouvir, amém? Meus irmãos, apropriemos-nos de suas verdades, de tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitoso, tudo que é justo, tudo que é impuro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Filipenses 4:8. Amém? Com certeza essa aproximação nos auxiliará a evitar e cometer o pecado da maledicência. Quando nós nos aproximamos da palavra do Senhor, quando nós começamos a praticar aquilo que nós lemos e aquilo que nós ouvimos dentro da igreja, tudo isso vai nos auxiliar e vai nos manter fora do pecado da maledicência. Ademais, temos o exemplo maior do nosso Senhor Jesus Cristo. Jamais alguém falou como este homem. Ninguém nunca falou como Jesus Cristo. Aprendemos com ele, pois seu exemplo e sua vida nos garantem que a maledicência pode ser vencida. O nosso Senhor nunca precisou pedir desculpa por uma palavra mal colocada. Jesus, ele nunca precisou pedir desculpa por uma palavra mal colocada. E nós temos que aprender com ele. Ele nunca cometeu equívoco quanto à sua fala. Jesus, ele nunca se equivocou na sua fala. O Senhor, ele nunca falou mal de ninguém. Ele nunca precisou pedir desculpa do que ele falou. Ele nunca precisou se retratar numa fala dele. E é isso que nós temos que ter como exemplo. O Senhor Jesus é o nosso exemplo, é o nosso guia, é o que nós devemos olhar, nós temos que seguir. Nós não temos que seguir homem, nós não temos que seguir líderes, nós temos que seguir a Jesus Cristo, não é? Ele vai nos ensinar a se manter dentro da palavra, a pregar certo, a ouvir e ficar quieto na hora certa, não ser conversador, não ser falador dentro da igreja. O que tem de pessoas fofoqueiras dentro da igreja nos dias de hoje, né? Pessoas que vão para o culto para fofocar, não vão para ouvir a palavra, vão para fazer fofoca, ficar falando mal dos irmãos, não é? Ficar falando mal das pessoas, não é? E eu estou aprendendo muito, não é? Que eu sou assim. Às vezes eu presto mais atenção no irmão do que na palavra. Eu não vou tirar o meu corpo de fora, porque muitas das vezes eu julgo as pessoas também dentro da igreja. Eu fico olhando, né, o jeito daquela pessoa. E isso, meu irmão, é natural do ser humano, não é? É natural, não é? Mas nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter muito cuidado, não é? Do que nós vamos falar, de que maneira que nós vamos chegar nas pessoas, amém? Meus irmãos, portanto, concluímos que a maledicência pode ser evitada, amém? Então a maledicência, ela pode ser evitada e deve ser vencida por aquele que tem um compromisso genuíno com o Senhor Jesus Cristo. Que nosso linguajar demonstre nosso fiel compromisso com o Senhor. Lembramos que a maledicência é pecado, condenado por Deus. Ela produz consequências terríveis para as pessoas nos seus relacionamentos. Amém? E por fim,
cremos fervorosamente que pode ser vencida com a preciosa ajuda do Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode ser vencida com a ajuda do Espírito Santo. Você não está perdido. Você pode resfriar a sua língua. Você pode dominar a sua língua com a ajuda do Espírito Santo. Amém? A sua família e igreja tem sido edificada pela palavra que sai da sua boca. A sua família e a igreja tem sido edificada pela palavra que sai da sua boca. Você pensa bem antes de falar ou é do tipo que afirma quando vejo, já falei? O que você deve melhorar em sua comunicação? Você acha que as coisas que falam têm produzido nos não crentes uma boa impressão quanto à sua religião? E aí? Você acha que as coisas que falam têm produzido nos não crentes uma boa impressão quanto à sua religião? O que você anda falando está edificando a vida de alguém? Ou está destruindo? O que você anda falando está abençoando ou está amaldiçoando? De que maneira a sua voz está chegando aos ouvidos da pessoa que está do teu lado? De que maneira as pessoas estão te escutando? O que ela está entendendo quando você fala? O que as suas palavras estão produzindo no coração do teu próximo? O que acontece dentro da sua casa quando você fala? Provoca ira? O que está acontecendo? Nós precisamos refrear a nossa língua. E isso vale para mim primeiro. Tudo isso que eu estou passando para os irmãos, também estou aprendendo. E eu procuro sempre colocar em prática. Já melhorei bastante e procuro melhorar mais. Ultimamente eu estou sendo mais ouvinte. Antigamente só eu estava certo. Só eu estava com a razão. Mas eu comecei a meditar na palavra. E comecei a aprender que é melhor ouvir do que falar. De que maneira você está falando? De que maneira você está se chegando ao seu próximo? O que está acontecendo na vida das pessoas que estão te ouvindo? Você está edificando ou está destruindo? Você está abençoando ou está amaldiçoando? Você está julgando ou está abraçando? O que você está fazendo com o poder da palavra que Deus te deu? Lembre-se, a tua voz tem poder de matar e de dar vida. A tua voz tem poder de abençoar e de amaldiçoar. A tua voz ela tem poder de bendizer e maldizer. De que maneira você está usando a tua voz? De que maneira você está usando a tua língua? A maledicência para Deus é um pecado mortal. Que nós venhamos ser um cristão melhor a partir de hoje. Que nós possamos colocar freio na nossa língua. Nós não precisamos ser falador. Não precisamos ser juiz de ninguém. O julgamento só cabe a Deus. A minha obrigação e a sua é pregar a palavra simples e genuína. Não é julgar, não é falar mal, não é ficar com fofoquinha, não é. É pregar a palavra, plantar a semente. O resto quem vai fazer é o Espírito Santo. Que a partir de hoje nós deixamos de ser mais falador, e passamos a ser mais ouvinte. Que nós venhamos refrear a nossa língua, amém? A maledicência para Deus é um pecado mortal. Então tome cuidado com o que você anda falando. Toma cuidado de que maneira você anda conversando dentro da sua igreja, na sua casa, no meio da sua família. Toma cuidado de que maneira você anda tratando seu marido, sua esposa e seus filhos. Há momentos na nossa vida que nós temos que ser mudo. Se fingir de mudo. Porque existe dois jeitos de você abençoar uma pessoa. Uma é dando conselho, a outra é ficando quieto. Se você não tem o que falar, feche a sua boca e fique em silêncio. E deixe que Deus fale por você. Amém? Não seja a maldição da pessoa que está do teu lado. Seja a bênção. Amém? Deus abençoe a vida de todos vocês. Esta é a mensagem que Deus colocou no meu coração
nesta noite, amém? Que Deus ele possa nos abençoar grandemente, que você possa ser tocado por essa palavra, amém? Gigante da maledicência, que nós viemos derrubar esse gigante da maledicência, que nós venhamos derrubar o gigante da fofoca, o gigante do falar, que nós possamos ser mais bênção do que ser maldição, amém? Compartilhe essa mensagem. Essa mensagem ela vai ser postada no Facebook, Instagram, YouTube, Escola de Teologia Maranata. Você que pode, compartilhe, seja um evangelista da palavra do Senhor. Existem pessoas no seu meio que precisam ouvir essa mensagem. Existem pessoas no seu ciclo de amizade que precisam ser curado através dessa mensagem. Ser curado da fofoca, amém? Seja um evangelista do Senhor. Pregue a palavra. Desperta tu que dormes. Amém? E que Deus ele possa vir nos abençoar em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Amém? Poderoso Deus e eterno Pai, Senhor, nos colocamos na tua presença nessa noite para glorificar e adorar o teu santo nome, meu Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra sobre a maledicência, meu Deus, de Tiago 4. Meu Deus, que o teu Espírito Santo venha à nossa língua, Senhor, e nos ensina como nós devemos nos manter calados, nos refrear nossa língua, Senhor. Que a partir de hoje, meu Deus, o Espírito Santo tome conta dos nossos lábios, da nossa boca, Senhor, da nossa língua, da nossa voz, Senhor, e que nós falamos só aquilo que edifica o nosso semelhante, que edifica a nossa igreja, a nossa casa, a nossa família, Senhor. Meu Deus, quebra todo jugo, tira todo impedimento, todo espírito de fofoca, Senhor, todo espírito falador, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, coloca, meu Deus, uma brasa viva dentro da boca dessa pessoa linguaruda, Senhor, que fica falando mal das pessoas dentro da igreja, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, só o teu Espírito Santo pode curar, meu Deus, a doença da maledicência, meu Deus. Quantas pessoas dentro da igreja são fofoqueiras, faladeiras, Senhor, que, meu Deus, destrói a fé das pessoas, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, não permita isso. Visita a boca, Senhor, visita os lábios, Senhor, dessa pessoa que vai ouvir essa mensagem, e que se ela for uma pessoa de maledicência, uma pessoa faladeira, uma pessoa fofoqueira, meu Deus, que o teu Espírito Santo possa, meu Deus, entrar na vida dela e mudar esse jeito de falar, e que a partir de hoje, Senhor, a partir dessa mensagem, ela possa produzir só fruto, Senhor, fruto de arrependimento, fruto, Senhor, que, meu Deus, em nome de Jesus, fruto para o teu reino, Senhor, que ela, a partir de hoje, meu Deus, deixa de ser uma pessoa fofoqueira, faladeira, e passa a ser uma pessoa mais ouvinte da tua palavra, e que ela possa não só ouvir, meu Deus, mas também praticar, que o teu Espírito Santo possa derramar sobre a vida de cada um que vai ouvir essa mensagem, Senhor, que o teu Espírito Santo possa habitar na vida, meu Deus, no lar, no casamento, na família, nas finanças, Senhor, dessa pessoa que vai ouvir essa mensagem, e que a partir de hoje, meu Deus, essa pessoa possa ser mudada e transformada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, gigante da maledicência. Deus abençoe a tua vida grandemente. Amém. Que o Espírito Santo possa te capacitar cada dia mais para que você se torne um cristão melhor. E lembre-se, você tem poder de abençoar e amaldiçoar. Você tem o poder de curar e de matar. Você tem o poder de trazer vida e morte. Você tem o poder de trazer alegria e choro. O poder está na sua língua. O poder está na sua boca. E lembre-se, a única parte do seu corpo que não é convertida é a tua língua. Só o Espírito Santo pode converter a sua língua, amém? Então peça para o Espírito Santo dominar a tua boca a partir de hoje, amém? Deus abençoe a tua vida, um forte abraço e um beijo no teu coração, amém? Deus abençoe, até a próxima, tchau.